Com as bênçãos de Deus, damos início à 142ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao vereador, agora já perdi a conta, Adilson Balduino, fazer a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Solicito ao vereador professor Gediel fazer uma leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 15º. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Solicito ao vereador Chico da Capoeira fazer leitura do artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 18º. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Professora Meire Barbosa. Presente. Rivera. Presente. Adilson Balduino, presente. Jean da Elite. Presente. Chico da Capoeira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. Presente. DJ Delcinho. Professor Gediel de Carvalho. Presente. Coloco em discussão a ata da 141ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada no dia 7 de outubro de 2024. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os contrários queiram se levantar, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a ata da 141ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Leitura de expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos 228, 230, 231 e 232 de 2024, que estarão disponíveis no portal da Transparência da Câmara. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 241, 2024. Excelentíssimo senhora presidente e senhores vereadores. Requeiro à mesa ouvir o plenário que seja respeitado um minuto de silêncio em consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria do Socorro Monteiro da Silva, ocorrido no dia 10 de outubro de 2024. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 10 de outubro de 2024. Paulinho Bola, vereador. Feito. Passamos a respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Maria do Socorro Monteiro da Silva. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 242, 2024. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, por meio desse requerimento venho solicitar a vossa excelência a instalação de kits de iluminação na rua Genuíno Alves Pereira, próxima à chácara número 590, no bairro do Briquituba. Atualmente, a falta de iluminação adequada na referida rua tem gerado preocupações quanto à segurança pública, além de dificultar a mobilidade dos pedestres durante o período noturno. A instalação de kits de iluminação é essencial para melhorar a visibilidade, reduzir o risco de acidentes e inibir a ocorrência de atos ilícitos. Diante do exposto, requeiro à mesa ouvir o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando a seguinte pedido de informações. Primeiro, o executivo poderia realizar um projeto e, posteriormente, a instalação do kit de iluminação nos postes da rua Genuíno Alves Pereira, no Briquituba? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 10 de outubro de 2024. Jean da Elite, vereador. Requerimento número 243, 2024.
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, considerando a proximidade no período forte de chuva, venho solicitar atenção especial em condição dos córregos do Varjão, Bugre e as Bocas de Lobo do bairro Paraíso. É fundamental para que sejam tomadas providências imediatas para a limpeza e desobstruição dessas áreas, com prioridade para a verificação das bocas de lobo, que podem estar obstruídas, resultando no acúmulo de lixos e água parada. Esses fatores agravam problemas como mau cheiro, risco de alagamento e prejudicam a drenagem urbana e aumentam o risco à saúde pública. Destaco ainda que o córrego do Varjão é de grande importância para o bairro e sua manutenção regular é essencial para garantir um ambiente mais saudável e seguro para os moradores. Solicito, portanto, que a Prefeitura realize a inspeção técnica e adote as providências necessárias para a limpeza e manutenção tanto dos córregos quanto das bocas de lobo, a fim de evitar maiores transtornos à população, especialmente durante o período chuvoso. Diante do exposto, requer a mesa ouvir o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. Primeiro, o executivo poderia realizar a limpeza e manutenção das margens dos córregos Varjão, Bugre e das Bocas de Lobo no bairro do Paraíso? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 11 de outubro de 2024, Jean da Elite, vereador. Pela ordem, presidente. Feito. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a partes. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o vereador Jean pela iniciativa. E lembrando que nós, nesse mandato, trabalhamos duramente para que as manutenções do Varjão, Bugre, fossem realizadas de forma preventiva. Esse trabalho foi um trabalho que nós fiscalizamos durante o tempo todo, aquele local. E o prefeito Bimbão cumpriu aí com o seu papel. Eu noto que já tem uma equipe no local, fazendo a limpeza da parte interna das tubulações. O que a gente espera aqui, e fica registrado aqui, o requerimento do vereador Jean, a nossa preocupação é que a futura prefeita tenha esse compromisso com o bairro Paraíso, porque até aqui, é bom lembrar que até aqui, o prefeito Bimbão não deixou aquela comunidade na mão. Obrigado, presidenta. Em discussão, requerimento 243. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a partes, vereador. Boa noite a todos que nos assistem, aos nobres colegas. E esse requerimento, como o Chico disse, né, é fundamental sempre manter ali desassoreado o córrego Varjão, né, que margeia ali a rua Otávio Correia da Silva, e também o do Bugre, né, que margeia ali a Rio Grande do Sul, no bairro Pedágio. Né, é fundamental para que evite ali alagamentos, né, que entre na casa das pessoal. Há uns 10 dias atrás, o vereador Adilson acompanhou ali as obstruções na rua Ilhéus, né, na tubulação. Foi tirado vários troncos, inclusive bolas de basquete, de futebol, né, junto com bastante mato, que poderia ali causar até alagamento ali na rua Ilhéus. Né. Então, foi totalmente desobstruído. E agora a gente precisa que faça a desobstruição, o desassoreamento ali que fica margeando ali o campão, né, que é o Otávio Correia da Silva. Então, como bem dito ali pelo vereador Chico, né, esses 8 anos de mandato ali, uma coisa que o prefeito Mimão fez é que não tivesse mais alagamento ali. Então, a gente pede, né, que realmente seja feito esse desassoreamento. Essas são minhas considerações, senhora presidente. Em discussão, requerimento número 240. Peço para discutir o 5 requerimento. minutos com a partes. É um assunto de grande importância, considerando que nós notamos aí que a intensidade desses temporais tem aumentado a cada tempo, né, vereador Jean? Eu congratulo Vossa Excelência por esse requerimento, porque não se trata somente, né, também da Vila Paraíso. É importante um assunto que o senhor citou há algum tempo atrás também, que se refere ao fato de que eles estão tubulando as águas paralelas à extensão da Raposo Tavares, com o processo de duplicação. Essas águas tendem a ter um grande volume, né, estarão escoando com mais velocidade. Isso é um fator muito importante que nós precisamos analisar. Ali na Vila Pedágio, a Via Oeste também está fazendo uma interdição. É necessário que nós estejamos
de olho naquela ação, para que eles também não prejudiquem um trabalho que veio aí trazendo essa condição de um pouco mais de conforto para as pessoas que residem na rua Rio Grande do Sul. Tem um outro ponto muito importante também, que vale salientar, que no bairro do Irema, nós temos também um grande problema de enchentes ali, por conta da mudança do fluxo do rio, e existe também um problema de alagamento muito grave que tem ocorrido durante as chuvas. O prefeito ele deu a atenção devida para aquelas águas que estavam descendo do bairro Sinindu, mas nós sabemos que esse fluxo de águas que vem do lado de Mairinque, do lado de cima aqui da Areia Branca, do Carafá, nós realmente precisamos estar atentos para que a população não sofra com esse tipo de problema. Parabéns pelo trabalho e conte com a minha atuação para que nós possamos buscar aí cada vez mais o melhor desempenho desse trabalho. São essas considerações, senhora presidente. Continua em discussão, requerimento 243. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Rivera. Adilson Balduino, aprovo. Jean da Elite. Aprovo. Chico da Capoeira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ de Alcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Requerimento 243, aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações dos vereadores. Indicação número 143, 2024. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, faça a manutenção urgente das calçadas da rua Salvador Rodrigues de Oliveira, na Vila Paulo Dias. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 10 de outubro de 2024, Jean da Elite, vereador. Indicação 144, 2024. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, faça o reforço da pintura das vagas de estacionamento próximo à cooperativa e o restaurante Vilas. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 10 de outubro de 2024, Jean da Elite, vereador. Indicação 145, 2024. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, realize a manutenção da ponte realizada próximo ao rio adjacente ao Tancão, na Praça João Tavares da Silva, no Alto do Itararé. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 10 de outubro de 2024, Jean da Elite, vereador. Indicação número 146, 2024. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, verifique a possibilidade de transformar em faixa amarela o lado oposto da garagem da residência número 303, na rua José Pires de Arruda, Granja Modelo. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 11 de outubro de 2024. Jean da Elite, vereador. Feito. Para o vereador Rivera ocupar meu lugar aqui, porque eu me inscrevi no tema livre. Vereador Ameiro, 15 minutos com a parte. Boa noite a todos, meus companheiros de Câmara. Aproveitar para cumprimentar nossa plateia mais fiel aqui, né, de todos os anos, que é o seu Dalson, toda segunda aqui com a gente. Obrigada, seu Dalson, pela paciência e pela resiliência. Cumprimentar o Léo Pistila, né, o vereador eleito, está aí cheio de vontade, acompanhando a sessão, e o vereador mais jovem, né, da história aí da cidade. Seja bem-vindo. E, na verdade, hoje, é rapidinho, eu só queria registrar aqui, que é tão gostoso quando a gente recebe o carinho da população, e, em especial, de algumas pessoas aqui no município que têm uma história, e eu me lembrei, quando eu recebi esse envelope de presente, eu recebi no dia 25 de setembro, mas eu não quis me referir a ele, nem fazer uso, porque a gente estava no período eleitoral, e eu não queria que parecesse que era um apoio político, porque o que tem aqui não tem a ver com apoio político, tem a ver com carinho de uma pessoa que me acompanhou durante a minha adolescência, a minha juventude, que eu não sou mais tão jovem assim, mas quando eu recebi esse envelope, eu lembrei daquele episódio do vereador Gediel, lembra? Do Respeita a Minha História? Vocês lembram disso? Fiquei com vontade de colar aqui um Respeita a Minha História também,
Por quê, gente? Porque o que traz, agora falando sério, o que traz a gente, o que conduz o ser humano é a história que ele traça na vida. E, às vezes, as pessoas esquecem a história, né, dela, o que fez ela chegar em determinados locais. E eu fiquei muito feliz com esse envelope, porque eu fui muito atacada no período eleitoral, que as pessoas diziam que eu não moro em Alumínio, né? Por um lado, eu fico feliz, que é isso que tem para falar de mim, né? Porque eu tive uma vida reta dentro da política, não se tinha o que falar. Mas, por outro lado, a gente fica triste, porque eu moro aqui desde que eu nasci, inclusive na mesma casa, eu nunca mudei de casa, né, lá no Progresso. Se alguém tiver dúvida, é só perguntar para a esposa do Bola, que toda terça-feira está lá em casa. É ou não é, Bola? Você tinha que ter falado isso para o seu grupo. Então, o que acontece? Eu recebi esse mimo do nosso querido Benedito Dias, que é uma pessoa que hoje ele é juiz de paz na cidade, mas ele foi por muito tempo repórter, como se fosse um repórter esportivo, né? Ele acompanhava tudo o que acontecia de movimentação esportiva no município. E o seu dito me surpreendeu no dia 25 com esse presente, e eu vou ler a mensagem para vocês, depois eu vou mostrar do que se trata, porque me deixou muito feliz, porque hoje, muito do meu comportamento, muito de quem eu sou, muitas das minhas atitudes, elas vieram do esporte. O Chico sabe disso, Jean sabe disso, o Gediel sabe disso, pessoas que participam ativamente da vida esportiva. A gente sabe que o esporte, ele te deixa mais forte, mais persistente, mais disciplinado, mais concentrado e mais disposto também às competições e com mais facilidade para sair de uma competição entendendo que cada etapa é importante. Então, o seu dito escreve aqui para mim assim: Alumínio, 25 de setembro de 2024, professora Meire. Caríssima vereadora professora Meire, estou lhe enviando algumas fotos das equipes de vôlei feminino da nossa cidade. Fotos que registrei por mais de 15 anos como repórter e jornalista, registrando um pouco da vossa história e a presença das meninas no esporte, que foram um orgulho da nossa cidade. Você, como atleta, professor e política, faz parte da nossa história. Aceite essa recordação do repórter, historiador e juiz de paz. Felicidades, com muito carinho, Benedito Dias. Então, está aqui, vou pedir para você dar um close, Miguel, por favor. Está aqui, né, o bilhete do seu Benedito, que ele escreveu carinhosamente para mim. Mantenha assim, Miguel. E aqui, gente, são várias fotos, né, da minha época de atleta, né, de várias equipes aqui. Não são só equipes, são registro de mulheres que participaram aqui, jogos regionais. Tinha um campeonato, Gediel, não sei se você se lembra, que era lá no Ipanema Clube. Eu não me lembro como que era o nome do campeonato, mas tem a gente também lá no Ipanema Clube. Aqui, ó, primeiros jogos regionais, quando o Alumínio foi emancipado em 1993. Lençóis Paulistas, acho que você era diretor de esportes, né? Vereador Gediel era diretor de esportes, a sua assessora Gertrudes fazia parte também da equipe. Aqui a abertura dos jogos regionais. Então, assim, quando a gente vê isso aqui, ó, a equipe que a gente compunha, 94, foi em Osasco, Gediel, você era diretor ainda. O Milton era o nosso técnico, nem sei por onde anda hoje em dia o Milton, tantas lembranças, e lindo, gente, lindo. Eu fiquei muito feliz. Aqui, ó, a Rose, que hoje ela é diretora, vice-diretora da Escola Altina, que foi dona da Academia Forma, lá em Mairim, que não sei se ainda mas, assim, o seu Dito não tem ideia do quanto me alegrou, né? Essas fotos me alegraram. Por quê? Porque o tempo passa. Aqui 97 foi, pode tirar, Miguel. 97 foi um jogos lindo, porque nós passamos pela primeira vez na história do município, nós passamos de fase em jogos regionais. Na época, não existia a divisão que tem hoje, segunda divisão, não, era todo mundo junto. Seja profissional, seja amador, jogava todo mundo junto. E aí nós fomos para São Caetano,
jogamos a primeira fase, passamos de fase, foi uma comemoração como se a gente tivesse ganhado, porque era muito difícil. E aí, quando nós saímos como segundo da chave, nós cruzamos o Mizuno Uniban, que era a equipe da época do William, se eu não me engano, que era a seleção. E aí eu joguei contra a Fofão, contra a Janina, Fernanda Doval, Patrícia Coco, todas as meninas que eu ia assistir os jogos. E o William, na época, começou com a equipe reserva, e nós começamos a ganhar da equipe reserva. Ele teve que colocar a equipe titular para jogar com a gente. Então, olha só, eu estou falando de quantos anos? Eu estou falando de 97. Eu estou falando de toda uma história. Hoje eu estou com 46 anos, e as memórias, elas vêm tão frescas na cabeça, como se fosse ontem. Porque isso aqui é parte da minha vida. Eu tenho certeza que tudo que aconteceu na minha vida, aconteceu por causa da prática esportiva. Eu tenho certeza absoluta. O esporte me apresentou um mundo fora do mundo que eu conhecia. Fora do mundo do alcoolismo, fora do mundo da bebida, do uso de droga, o mundo da prática esportiva. Quem conhece sabe que eu perdi um irmão para o uso de droga, e hoje sou totalmente contrária, né, à ingestão de qualquer coisa que tire. Quem gosta, gosta, não estou aqui para julgar, mas eu não gosto, nunca fiz uso, e me aproximei do esporte, e o esporte fez isso por mim, porque eu comecei a prática esportiva dentro o exercício com 3 anos de idade, quando minha mãe me colocou no balé, para combater a obesidade. Com 11 anos eu entrei, Eudalcio, eu fui obesa, parecia o bonequinho da Michelin, e depois eu entrei para o esporte com 11 anos e saí com 36 de competição. Depois, como vereador, em 2017, me aventurei de novo nos Jogos Regionais, mas aí o corpo já não aguenta mais, porque por mais que você pense que você ainda é jovem para uma competição, é meio difícil de conduzir. Então, seu Dito, eu agradeço de coração. O senhor me deixou muito feliz com essa lembrança. O senhor fez parte da minha vida, da minha adolescência, porque muitas vezes quem me levava para assistir os jogos era o senhor. Eu entrava em algumas áreas por causa da credencial de jornalista, o senhor me levava acompanhando. Então, eu tenho muitas fotos na minha casa que o senhor tirou, junto com mulheres que eu admirava, que eu era fã. Então, receber isso das mãos do senhor foi um prazer imenso. Deus abençoe pelo carinho, pelo trabalho desenvolvido na nossa cidade. Hoje, trabalha como juiz de paz, mas eu fico muito feliz de saber que o senhor tem esse carinho, essa consideração, esse respeito por mim. Deus abençoe. Eu queria dividir isso com vocês, porque se tem uma coisa que me deixa orgulhosa e que me deixa feliz de falar, é dessa questão esportiva e dessa parte da minha vida, porque eu me diverti muito, eu ri muito, e eu fui muito feliz nesse período, que ficou para trás, mas que faz parte de quem eu sou hoje. Obrigada, boa noite a todos, e boa noite aos que estão aqui presentes. Anuncio o vereador Gediel, no tema livre, 15 minutos com a parte. Gostaria de saudar a presidente dessa casa com boa noite, aos demais pares, saudá-los também com boa noite. Aqui também registrar a presença do cidadão mais frequentador da Casa de Leis, seu Dalcio, aqui nós saudamos também, ao vereador pré-candidato e vereador eleito mais jovem da nossa história, o Léo Pistila, e aqui eu estendo um abraço também para o seu pai. A comunidade que nos assiste, nosso boa noite. Estou usando essa tribuna mais com o coração do que com a razão, não programei nada, mas tendo em vista a fala da Meire, eu achei na obrigação de também usar a tribuna dessa casa. Falando de história esportiva, mexe com a gente. Primeiro, eu tenho que reconhecer a história da professora Meire na luta, aí, não só da educação, mas do esporte, da sua história dentro do voleibol, uma modalidade que a gente gostou, amou e praticou, e também exercemos uma profissão que eu até brinco. Eu tentei ser jogador, não deu certo, Meire. Eu tentei ser técnico, também não fui, mas aí tentei ser árbitro, deu certo.
E aí, durante a minha carreira internacional, visitando mais de 30 países, levei o nome da nossa pequena cidade de alumínio, tinha que estar explicando onde era alumínio, por que eu moro em alumínio. E aqui a gente decidiu permanecer e lutar nas entranhas nossas aqui por um alumínio melhor. Não sair de alumínio e estar em outros países, em outras cidades, e dando palpite aqui. Nós achamos por bem estar aqui lutando com os representantes da população, com os gestores eleitos, para ver um alumínio melhor. Essa é a nossa luta. E aí nós temos uma preocupação enorme na cidade, e que nós queremos que exista uma mudança de rumo, principalmente na política pública do esporte. Nós não podemos mais aceitar como sociedade esportiva ou como sociedade, de uma forma geral, quem não está formado para exercer determinado cargo no município. Nós não podemos, com toda a minha consideração para as funções diversas que ocuparam, por exemplo, o cargo de diretor de esporte. Já tivemos com todo respeito aos funileiros, donos de bares. Então, o esporte não pode ser mais moeda de troca técnico-mecânico, técnico em metalurgia. Nós temos que ter pessoas com formação acadêmica na área do esporte. Por que eu defendo essa tese? Porque aquela pessoa que dirige o esporte, que vai coordenar e cobrar dos seus subordinados, ele tem que ter conhecimento de causa, porque senão a gente mata uma geração de esportistas. Porque a orientação que um técnico passa, se o diretor não conhece, ele não vai cobrar. E, às vezes, o professor mal qualificado, ele vai passar desinformação aos seus atletas, e aí o atleta não se desenvolve em fundamentos, em técnica, em tática, e aí nós não oferecemos os nossos jovens para ser um grande atleta de alto nível. Jean, nossa preocupação é essa. Nós entendemos que quem tem que ocupar o cargo de diretor tem que ser uma pessoa com formação adequada na área e com uma história esportiva. Por isso que foi a nossa luta, e alguns entendem que eu fui nada contra a pessoa, mas nós precisamos ter uma filosofia de trabalho, porque o esporte é importante, é um instrumento importante para a transformação social e transformação de caráter e formação de caráter, junto com a educação. Por isso, e a professora Meire tem a experiência e sabe a importância do esporte. E nós temos que evoluir. Em pleno século XXI, nós temos que lutar para que os melhores estejam comandando todas as áreas que nós temos na prefeitura. Desde a educação tem que ser o melhor, o esporte tem que ser o melhor, o meio ambiente tem que ser o melhor, a área jurídica tem que ser o melhor, o financeiro tem que ser o melhor. Melhor do que o gestor. Nunca o contrário, pior que o gestor, senão o gestor não aguenta carregar todo mundo nas costas. Então, o gestor tem que escolher a dedo os seus assessores para que realmente traga resultados. Inclusive, um diretor de escola, que tem a comunidade escolar para decidir os seus problemas, não tem que o problema chegar no prefeito, porque o prefeito tem outras políticas macro para resolver. Política de educação, da saúde, do desenvolvimento econômico, habitacional e outras áreas que precisam ser lidadas, e ser objetivo do trabalho do gestor prefeito. Mas não problemas localizados que tem que resolver por uma direção de escola e que não é capaz de resolver e chega no prefeito. Esta não é um bom gestor, vereador Delcinho. E aí é uma forma de analisar. O prefeito tem que se cercar, inclusive, de bons assessores e bons gestores escolares, para que realmente a coisa comece a funcionar. Quando eu trouxe aqui no passado o índice de desenvolvimento da educação básica, trouxemos aqui a afluência leitora, que nós vimos os resultados críticos para a nossa sociedade. Quem está sendo prejudicado? O aluno. Mas o professor precisa ter o suporte, precisa ter toda uma envergadura de apoio pedagógico para que realmente mostre um bom trabalho e que os alunos ganhem com isso. Ganhem no conhecimento, o professor transmitindo conhecimento aos nossos alunos. Agora, eu acho que a professora pode concordar, agora o sistema de avaliação mudou.
Se a sala não tiver mais de 80%, zera. A sala não é avaliada. No passado, nós mandávamos, ou alguns mandavam os alunos que não desenvolviam bem na educação para não fazer o teste, para melhorar o índice de desenvolvimento da educação. E aí nós lutamos para que realmente a coisa melhore, porque nós queremos na ponta o aluno, o atleta, e não moeda de troca somente. Eu atendo uma pessoa, mas mato uma geração de esportistas. Não podemos mais aceitar. E nós temos uma lei municipal que dá um norte, e o Ministério Público está de olho nesse sentido, que é pessoas com formação, com nível universitário. E a lei nossa municipal diz que tem que ter a formação na área de atuação. E isso nós vamos estar atentos, para que realmente possamos mudar essa história para melhor. E lembrando da história que a Meire contou, tive o prazer de ser diretor de esporte, na época que a Meire foi também praticando esporte, aqui ela mencionou muito, na época nós participávamos todo mundo junto, era Leites Nestlé, Uniban, e altas equipes de alto rendimento, BCN. Então, nós tínhamos uma filosofia. Qual era? Era a gente se espelhar nessas atletas de alto rendimento e motivar a prática esportiva aqui. Nós tínhamos 100% das atletas aluminenses, e que tinha, com o passar do tempo, ter 200, 300 atletas disponíveis para ser selecionado. Pelo contrário, a política pública em alumínio piora as suas práticas esportivas. Se nós verificarmos de 93 a 96, que foi nossa gestão esportiva, na época, o Léo nem era nascido ainda, nós tínhamos a maior quantidade de eventos e de qualidade na nossa cidade. E trabalho de escolinha, composto alimentar, uniforme, nós tínhamos chuteiras, tênis, nós tínhamos bolsa, agasalho, e hoje nós não temos nada. O atleta nem comer bem come. Na época nós tínhamos alimentação, a Meire vai lembrar que nunca mais teve uma alimentação, que nós tínhamos variedade de salada, uma alimentação balanceada, nós tínhamos frutas, nós tínhamos sobremesas com frutas, morangos e outros suplementos alimentar. Nós tínhamos no ginásio também. Nós gostaríamos que essas políticas voltassem e evoluíssem para melhor. O que a gente torce aqui, o diretor que venha posterior a você, seja melhor, traga melhores políticas públicas. Nós tivemos aqui 50 milhões, foi uma luta mostrar para o prefeito que tinha que investir na cidade. Não adianta eu bater no peito e falar que eu tenho 40 milhões, 50 milhões, eu sou um bom administrador, tenho tudo isso em caixa, mas a população passando necessidade. Problema de calçada, de pavimentação, de embelezamento da cidade. Então, nós mostramos, mas o diretor não foi capaz de mostrar ao prefeito que precisava construir areninhas de futebol, de grama society na cidade, reservar uma rúbrica orçamentária, construir 2 ou 3 areninhas aqui na cidade. Pô, estava lá. Mostrasse ao prefeito a necessidade de construir. Hoje tem 22 milhões em caixa ainda, deve passar para a próxima gestora de 10 a 12 milhões em caixa. E o esporte padeceu. Existiu por causa das nossas emendas impositivas, de todos os nobres vereadores, que fez o esporte movimentar. Não cabe mais, nós temos uma rúbrica orçamentária na nossa emenda impositiva para fazer competição, para pagar taxa de arbitragem, para fazer eventos, se o próprio departamento, o município, tem recursos para isso. As nossas emendas podiam ser direcionadas para outras necessidades do município. Por isso que nós, quando eu fui diretor de esporte de 93 a 96, quando eu era de Mairink, diretor de esporte, trouxemos todo um insumo para cá, tabelas de basquete em praticamente todos os bairros. Quando eu fui diretor da educação, nós fizemos e valorizamos o plano de carreira, sabemos a história do plano de carreira e a valorização, que nós prevíamos na lei de 5 em 5 anos, reestudando o plano de carreira junto com a classe dos professores. E nada disso foi feito. É simples só criticar, mas sugerir, modificar, porque nenhuma lei nesse país nasce perfeita. Ela se aperfeiçoa no tempo. Então, por isso que nós sugerimos,
Mas as leis precisam se aperfeiçoar no tempo com debate, com democracia, com ouvindo a classe que vai ser contemplada. Nós demonstramos como se faz um plano de carreira para os prefeitos que viessem posterior, fizesse para as demais classes de servidor, e nada foi feito. Mas aí é fácil jogar na costa do vereador para os críticos. O Gediel fez o plano de carreira, porque ninguém faria depois. Duvido. Valorizei o professor, mas em off, o Gediel prejudicou as finanças do município. Agora, no país de primeiro mundo, o professor é o profissional mais bem pago. E aqui nós não pode ser diferente. Mas nós precisamos também valorizar os outros servidores, porque ninguém trabalha motivado com um salário defasado, sem valorização. Por isso que nós sugerimos para que a próxima gestora, junto com o Poder Legislativo, busque alternativa para a valorização do servidor. Com certeza a sociedade, Paulinho, terá o retorno dessa valorização, que o funcionário vai atender melhor, vai ser mais prestativo, vai ser mais atencioso, vai se desdobrar para que realmente tenha um serviço oferecido de ótima qualidade. E aqui também registro e parabenizo a atitude do Benedito Dias por ter essa história que nós tentamos fazer, mas não se manteve no Departamento de Esporte, porque entra outro diretor e não preserva nem os nossos troféus, as nossas medalhas conquistadas, que devia ter uma sala específica para a nossa história ser respeitada, as nossas conquistas, levar os nossos alunos atuais para ver a nossa história. Infelizmente, não aconteceu. E espero que um dia possamos ter alguém que respeite a história do município, a nossa história, e comece a recuperar essa história para que o futuro reverencie a luta dos esportistas, que realmente nós não dávamos espaço, Paulinho, para a droga, para o vício, para os outros males da sociedade. Porque o jovem tinha esporte, o jovem tinha jogos estudantis de alumínio, geal, nós tínhamos premiação com bolas, troféus, medalhas, e as equipes eram alimentadas com lanche, com composto alimentar no ginásio. Tudo isso acabou, lamentavelmente. E nós queremos agora, através de uma emenda minha, da vereadora Meire, resgatar os jogos estudantis de alumínio. Voltar e reativar os jogos estudantis. É um instrumento importantíssimo na cultura esportiva e de saúde também dos nossos alunos, que realmente aconteça. Sexta-feira nós temos uma reunião marcada com o diretor de educação, né, professora Meire, para tratar do assunto jogos estudantis de alumínio. Precisamos fazer esse ano urgentemente. É uma forma do professor de educação física também mostrar o seu trabalho, o seu resultado. E também temos outro tema na cultura, que é sobre a Zumba, o evento de Zumba e insumos e camisetas para os praticantes da Zumba. Essa é uma emenda que também, sexta-feira, às 9h, estaremos discutindo com o diretor de educação, Fernando. São essas minhas considerações. Espero que a população tenha entendido e os nobres pares. Obrigado. Boa noite a todos. Passamos ao... Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Requeiro aí a supressão do intervalo regimental. Coloque em discussão o pedido do vereador Gediel em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei número 31/2024, que denomina próprio municipal e dá outras providências. Solicito ao secretário, o vereador Adilson Balduino, que faça a leitura do veto, do projeto, desculpa. Aqui está veto. Projeto de lei número 31/2024. Dispõe sobre denominação de logrador público que especifica. A Câmara Municipal aprova. Artigo 1º. Fica denominado de Travessa Iva Tereza da Silva, a travessa que ainda não tem denominação, que está localizada no bairro do Vale Grande, conforme croquis e anexo. Artigo 2. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 27 de setembro
de 2024. Chico da Capoeira, vereador. Justificativa. Iva Tereza da Silva, nascida em 21 de agosto de 1938, natural de São Benedito do Sul, no estado de Pernambuco, casada com Cícero Francisco da Silva, tiveram 15 filhos, onde 10 ainda estão vivos. No ano de 1992, veio para a cidade de Alumínio tentar uma vida melhor para seus filhos e fugir da pobreza e dificuldade que passavam no Pernambuco. A cidade os acolheu de braços abertos, abrindo oportunidades de emprego e estudo para os seus filhos. Moraram por anos no bairro do Paraíso, onde alguns dos seus filhos construíram família. No ano de 2004, se mudaram para o bairro Jardim Progresso e no ano 2005, no dia 10 de abril, faleceu com uma parada cardíaca, no pronto atendimento da cidade de Alumínio. Sua família inteira ainda reside na cidade, com suas famílias e empregos. Feito. Coloque em discussão o projeto de lei número 32/2024. Peço para discutir. 31? Perdão, projeto de lei número 31/2024. 15 minutos com a parte, vereador. Boa noite a todos novamente. Vou registrar aqui o projeto de lei 31/2024, onde também eu peço o apoio dos demais pares para a aprovação desse projeto. Eu registro aqui a família de Jusélio e do Lula, que não puderam estar presentes, e como é de interesse que isso seja sancionado o mais breve possível, eu resolvi colocá-lo em votação. É uma família de tradição em Alumínio, são pessoas do bem, e nós tivemos a oportunidade de denominar como rua Iva Tereza da Silva, atravessa onde um de seus filhos mora, no bairro Vale Grande. Peço aqui o apoio dos demais pares para que essa lei seja aprovada nessa noite. Em discussão, requerimento. Continua em discussão o projeto número 31/2024. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Rivera. Adilson Balduino, aprovo. Jean da Elite. Aprovo. Chico da Capoeira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel de Carvalho. Aprovo. Projeto de lei número 31/2024, aprovado por 9 votos a 0. Discussão única do projeto de lei número 32/2024, que denomina próprio municipal e dá outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 32/2024. Denomina próprio municipal e das outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Passa a denominar-se Praça Luiz Brás Kaiser, localizada na entrada do bairro Itararé, circundada pela estrada Gesiel do Prado e a rua Orlando Vieira Pinto, nesse município, conforme croquis em anexo, e fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 6 de setembro de 2024. DJ Delcinho, vereador. Justificativa. Luiz Brás Kaiser, nascido e criado na cidade de Guaçuí, no estado do Espírito Santo, em 1932, filho de Carlos Kaiser e Inácia Cândida Nogueira. Trabalhou um período na prefeitura de Assis, no Paraná. Chateaubriand, no Paraná.
e se mudou para a cidade de Alumínio, onde trabalhou na Companhia Brasileira de Alumínio. Casou-se com Luísa Rodrigues Kaiser, teve 5 filhos: Ana Maria Kaiser, Carlos Roberto Kaiser, Eunice Rodrigo Kaiser, Luci Kaiser e Sônia Maria Kaiser. A grande família trouxe 11 netos e 8 bisnetos. Mesmo sendo semi-analfabeto, Luiz proporcionou estudo aos filhos e seu legado segue até os dias de hoje. Hoje, sua história está imortalizada, com o registro de seu nome na praça localizada, na entrada do bairro Itararé, circundada pela estrada Gesiel do Prado. Circundada, tá certo, pela estrada Gesiel do Prado e rua Orlando Vieira Pinto. Croquis da localização. Feito. Coloque em discussão o projeto de lei 32/2024. Peço para discutir o projeto. 15 minutos com a parte, vereador. Esse projeto ele me enche de alegria porque essa família é uma família que faz parte da história da minha vida. A minha mãe é uma missionária evangélica, da Igreja Evangélica do Ministério Belém, dos Ministérios Belém e Madureira. E a dona Luzia, que é a matriarca dessa família, eu conheço desde criança. Eu não tive a oportunidade de conhecer o senhor Kaiser, o senhor Luiz Kaiser, mas tive uma convivência direta com os filhos dele, né? E hoje eu tive a grata oportunidade de nomear uma praça que será considerado o cartão postal da entrada do bairro Itararé, e com o nome dessa pessoa tão especial, para essa família tão especial que faz parte da minha vida. São essas minhas considerações, senhora presidente. Continua em discussão o projeto 32/2024. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Rivera. Adilson Balduino, aprovo. Jean da Elite. Aprovo. Chico da Capoeira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Projeto número 32, aprovado por 9 votos a 0. Discussão única do projeto de lei número 33/2024, que denomina via pública municipal e dá outras providências. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 33/2024, denomina via pública municipal e dá outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Ângelo Guereta, a Rua 10 da Estrada Santa Rita, localizada no bairro Colibri, nesse município, conforme o croquis anexo e fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 5 de setembro de 2024, DJ Delcinho, vereador. Justificativa. Biografia. Ângelo Guereta, homem trabalhador, nascido em 3 de outubro de 1943, na cidade de Prata, município da cidade de São Manuel. Filho de pais imigrantes italianos, sendo ele Pedro Guereta e Estela Bassetto. Com pouca idade, chegou na cidade de Alumínio em 1967 e fez alguns cursos no Senai. Então começou a trabalhar na CBA, na seção da laminação de folhas, ocupando o cargo de operador de máquina. A família começou quando Ângelo conheceu a família João Rosa, dono de uma pensão na Santa Luzia. Ângelo se apaixonou por uma de suas filhas, casou-se com Rosimari. Na época, seu sogro, João Rosa, sua sogra, Dona Rosália, e suas 2 filhas, Rosimari e Roselena, eram donos de uma pensão na Vila Santa Luzia, onde hoje é a padaria Alumínio do seu Osvaldo. Ângelo casou-se, teve 2 filhos, João Carlos, 53 anos, e Paulo Eduardo, de 46 anos. Vieram para Santa Luzia e depois mudaram-se para a Vila Pedágio, onde construíram uma casa e se aposentaram. Um dos hobbies do senhor Ângelo era cuidar de plantas. Gostava de estar envolvido com a natureza, era sócio de um clube da cidade
era sócio do clube da cidade, Associação Atlética Alumínio. Era presente nos bailes com orquestras, bandas, carnavais, e estava sempre prestigiando o clube. Com muito orgulho da família formada, faleceu ainda jovem, muito feliz em vida. Veio a falecer no dia 17 de dezembro de 1999, aos 56 anos. Feito. Coloque em discussão o projeto de lei número 33, 2024. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Vereadora Meire Barbosa. Aprovo. Rivera. Adilson Balduino, aprovo. Jean da Elite. Aprovo. Chico da Capoeira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Projeto de lei número 33, 2024, aprovado por 9 votos a 0. Discussão única do projeto de lei número 6, 2024, que dispõe sobre a criação e organização da Guarda Municipal de Alumínio e da outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Agora. Pelo presidente. Pois não, vereador. Essa retirada desse projeto para uma melhor análise de todos os novos vereadores por 2 sessões? Coloque em discussão o pedido do vereador Gediel em retirar o projeto por 2 sessões. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se levantar. Está retirado o projeto por 2 sessões. Discussão única do veto total número 4, 2024, ao autógrafo número 2366, 2024. Solicito ao secretário que faça a leitura do veto. Ofício número 169, 2024, em 16 de setembro de 2024. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, considerando que pelo Instituto do Veto tem como escopo princípio a prestação da contribuição do Poder Executivo na efetivação da elaboração da lei, e por essa razão não se constitui propriamente uma desaprovação do autógrafo. Considerando ainda que o Executivo não pode se furtar ao exercício desse poder-dever, cumpre-nos, imbuídos desse pensamento, comunicar a essa Casa que, usando as atribuições legais que nos são conferidas pela Lei Orgânica do Município, artigo 55, 3º, e com toda a máxima vênia que tributamos a decisão legislativas, ouvemos por bem opor o veto total ao autógrafo 2366, de 27 de agosto de 2024, pelas razões abaixo. Em referência ao autógrafo acima referido, nos manifestamos desfavoravelmente, conforme abaixo justificado. O ato de nomear o espaço público, com prédios públicos, praças e ruas, está envolto em muitas simbologias. É comum homenagear-se um ser humano, uma data, um evento, um segmento ou até mesmo uma aspiração, sempre cheios de significados, o que invoca as lembranças e atitudes, comportamentos e valores da quais decorrem juízos sobre o acerto ou erro da homenagem. A ideia de homenagem é central nesse contexto porque funciona como indicativo de que nominar um espaço público não é algo trivial ou mero ato administrativo de rotina. Envolve aspectos sensíveis da memória coletiva, inseridos no âmbito do patrimônio cultural, que tenham adquirido protagonismo no passado. Em regra, a competência para dar nomes a próprios vias, logadores, prédios públicos é do prefeito, por meio de decreto. A lei orgânica poderá prever essa competência também para a Câmara Municipal, por meio de lei, desde que não exclua a do prefeito. Ocorre com o objetivo desse autógrafo, já que encontra denominado por meio do decreto número 2361, de 12 de agosto de 2024.
Comunicação do ofício número 169, 2024, mensagem do veto total, número 4, 2024. Dentro desse cenário, me manifesto desfavoravelmente ao autógrafo número 2366, 2023, PL 29, 2024L. Não obstante a indicação do nome da pessoa homenageada, de modo que a conversão do projeto de lei não alcançaria a finalidade pretendida, vez que não seria possível levar a efeito de pretensões pela própria impossibilidade lógica, uma vez que o objeto de autógrafo já consta denominado como Campo de Futebol Luiz Carlos Correia, Carlinhos. Estas as razões que me levaram ao veto total do autógrafo em causa, as quais, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores membros do Legislativo Municipal. Atenciosamente, Antônio Pacentini, Prefeito Municipal. Pela ordem, presidente. Pois não, Peço vereador. para interromper a sessão por 1 minuto. Coloca em discussão o pedido do vereador Chico por suspender a sessão por 1 minuto. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido e a sessão fica suspensa por 1 minuto. Solicito ao secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Professora Meire Barbosa. Presente. Rivera. Adilson Balduino, presente. Jean da Elite. Presente. Chico da Capoeira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. Presente. Chico da Capoeira. Presente. Didi Delcinho. Presente. Professor Gedialdo Carvalho. Presente. Alguém tem que pedir para ler, né? Sim. Pedir pra ler. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu pedi pela segunda ordem depois do Chico, e aí nós pedimos a leitura do parecer jurídico desse veto, desse projeto. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer. Parecer número 75, 2024, do projeto de lei número 29, 2024. Senhora Presidente, senhores vereadores, trata-se o presente parecer de análise veto oposto pelo senhor Prefeito Municipal, o autógrafo número 2366, de 27 de agosto de 2024, por intermédio do ofício número 169, 2024. Trata-se do veto total número 4, 2024. O veto é uma faculdade de poder executivo, conforme dispõe a lei orgânica do município ao prever. Artigo 43. Primeiro, se o prefeito julga o projeto no todo ou em parte inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, contados daquele que receber ou comunicará dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara por motivos de veto. Assim, pela leitura do veto total número 4, 2024, pensamos que o senhor prefeito municipal, após o veto, estendo a existir e entendendo a existir ilegalidade, na medida que se aponta ser competência exclusiva sua, por ato administrativo ou denominação de próprios elogadores públicos municipais. A Câmara Municipal de Alumínio, em projeto de lei e de iniciativa do vereador professor Gedialdo Carvalho, número 29 de 2024, L, deliberado na sessão do dia 26 de agosto de 2024, resolveu denominar próprio municipal o campo de futebol do Areia Branca, com o nome de José Merêncio Zizão. Porém, por meio do decreto número 2361, de 12 de agosto de 2024, o senhor prefeito municipal resolveu denominar o mesmo campo de futebol com o nome de Luiz Carlos Correia,
Carlinhos. Qual das denominações deve prevalecer, então? Primeiramente, é importante ressaltar que a análise do veto do ponto de vista jurídico, que é a função da presente manifestação, está levando em conta que o prefeito municipal está apontando o ato da Câmara Municipal como ilegal. Não manifestou expressamente nem inconstitucionalidade, nem contrariedade ao interesse público. A ilegalidade, segundo pensamos, está na seguinte afirmação do texto do veto ora analisado. Em regra, a competência para dar nome a próprios vias e logradouros, prédios públicos, é do prefeito. Por meio do decreto, a lei orgânica poderá prever essa competência também para a Câmara Municipal, por meio da lei, desde que não exclua a do prefeito. Com profundo respeito às opiniões divergentes, não concordamos com a afirmação contida no texto do veto. Note-se que o texto afirma ser competência do prefeito, porém, logo após, no mesmo parágrafo, afirma que a lei orgânica poderá prever. Assim, é competência do prefeito ou não? E mais, se a lei orgânica poderá prever, então a conclusão lógica é que não prevê. Até porque, se houvesse a previsão, certamente o texto do veto traria a competente artigo da lei orgânica municipal. O decreto, o ato de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, é o ato administrativo voltado a questões meramente administrativas, bem como para regulamentar leis, visando assim a fiel execução destas. Na Lei Orgânica Municipal, no artigo 55, estão as atribuições, leia-se também competências do prefeito municipal, diz o dispositivo. Artigo 55. Ao prefeito compete, entre outras atribuições. E assim, vemos em alguns dos incisos desse mesmo artigo 55, algumas competências, que são, sim, exclusivas do prefeito municipal, dispondo sobre elas por meio de decreto. Vejamos. Artigo inciso 4º, decretar desapropriações e instituir servidões administrativa. Artigo inciso 5º, expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. Vemos, portanto, na redação apontada a competência para decretar desapropriações. Obviamente, declara de utilidade públicas, para fins de desapropriação por decreto. E ainda expedir decretos e outros atos administrativos, o que confirma o que acabamos de afirmar. Decreto é ato administrativo, de competência exclusiva do Poder Executivo. A dúvida agora é, se esse ato administrativo se presta para a denominação de logradouros e próprios municipais, respeitosamente e com fundamento na lei orgânica municipal, pensamos que não. Artigo 26 da lei orgânica do município dispõe que cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, com a sanção do prefeito, aqui está, dispor sobre as matérias de competência do município, especialmente no que se refere a. Importante notar, desde já,
Quando a lei orgânica trata que a competência é da Câmara Municipal, leia-se apreciar. Com a sanção do prefeito, evidentemente estamos tratando de leis. Somente a lei tem uma deliberação da Câmara Municipal e, posteriormente, a sanção ou veto do prefeito. Portanto, as matérias do artigo 26 são tratadas em lei. Dito isso, vejamos o que dispõe o inciso 14 do artigo 26. Artigo 14. Inciso, artigo 14. Denominação de próprios municipais, vias e lugadores públicos. É importante apenas para demonstrar a diferença. Vemos também o disposto artigo 27 da Lei Orgânica do Município, que prevê, artigo 26, compete à Câmara, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Vemos que agora não se falar da sanção do prefeito, mas sim que compete privativamente. Portanto, é ato somente da Câmara Municipal. Mas, como é ato legislativo, somente da Câmara, a competência ali exercida será por decreto legislativo ou resolução, e não por lei. Por fim, para corroborar tudo o que já disse no inciso 2º, a linha H e V do parágrafo 3º do artigo 47 da Lei Orgânica do Município, dissipam qualquer dúvida que ainda possa existir. Vejamos, artigo 47. A discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria dos membros da Câmara. Artigo 3º. Dependerão do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Segundo, as leis concernentes a alteração de denominação de próprios vias lugadores públicos. Quinto, concessão de título de cidadania ou qualquer outra honraria ou homenagem. Além da expressão previsão legislativa, respeitosamente, não encontramos em qualquer parte da Lei Orgânica Municipal qualquer autorização para o prefeito municipal denominar próprios municipais, bem como logradores públicos por decreto, e se houvesse, certamente o texto do veto o traria expressamente. Afirmando tudo isso, como proceder em relação ao veto? Se o veto for acolhido, aceito, aprovado, isso significará a rejeição do veto da lei e da autoria do vereador Gediel. A lei não existirá. Diante disso, vai prevalecer a denominação por decreto. Pensamos que não. Respeitosamente, pois, o decreto não se presta para tal mister. Seria necessária a apresentação de outro projeto de lei, de iniciativa do Executivo ou dos vereadores, para que a denominação prevaleça. Por outro lado, se o veto for derrubado, rejeitado, prevalecerá o projeto de lei aprovado na Câmara Municipal. Caberia, então, ao prefeito municipal apenas realizar a promulgação da lei, e se não o fizer, essa competência fica para a presidente da Câmara Municipal. É o processo legislativo previsto no artigo 43, parágrafo 5º e 7º da Lei Orgânica do Município. Ou ainda, por fim, o critério cronológico também prevaleceria. A LIMBD, Lei de Instrução a Normas de Direito, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que prevê que
Artigo 2º, não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que a outra a modifique ou revogue. Primeiro, a lei posterior revoga a anterior, quando expressamente a declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que se trata da lei anterior. São atos distintos. Um é decreto, ato administrativo, e o outro será lei, caso promulgada, ato legislativo. Portanto, não há que se falte em critério hierárquico. Portanto, não há o que se falar em critério hierárquico. Mas, se pensamos em critério cronológico, levantando-se em conta de normas, então teremos que a norma posterior revogue a anterior, conforme exposto acima. Deverá ser submetida a uma fase de discussão e votação, e para sua aprovação necessitará dos votos da maioria absoluta dos nobres edis, conforme artigo 238 e 218, todos do regimento interno. Deve ser apreciado no prazo de 30 dias, conforme artigo 219, também do regime interno. Salvo melhor juiz, é o nosso parecer. Alumínio, 30 de setembro de 2024, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. OAB São Paulo, 144.205. Antes de colocar... Coloco em discussão o projeto de lei. O veto total. Antes de colocar em votação, eu queria explicar que quem aprovar o veto rejeita o projeto. E quem rejeitar o veto aprova o projeto. Tá? Então, coloca em votação nominal. Rivera. Rejeito. Adilson Balduino, rejeito. Jean da Elite. Rejeito. Chico da Capoeira. Aprovo. Paulinho Bola. Rejeito. Dr. Prete. Pela legalidade, rejeito. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel. Rejeito. Quem mais aprovou? Só eu. Chico Delcinho? Tá. Só eu. Tá. 6. O veto foi rejeitado por 6 votos a 2. Foi? Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Tem alguma coisa escrita? Tem o projeto da guarda. Ah, não, 2 sessões. Tá. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrado, desejando a todos boa noite.